A pergunta é: por que precisamos orar? Aprendemos o que é oração, entendemos aqui um pouco sobre o Sermão do Monte. Agora, como conclusão, vamos responder essa pergunta: por que precisamos orar? E eu quero partir de um ponto, sem falar da obrigação, porque lá em Samuel nos diz, em 1 Samuel, se eu não me engano, fala que deixar de orar é pecado, tá? Deixar de orar é pecado. O próprio profeta Samuel, ele diz: ai de mim de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quer dizer o quê? Que deixar de orar é pecado. Mas eu não quero partir daqui, porque o meu objetivo hoje não é impor a oração a vocês como obrigação, mas eu quero que vocês entendam que vocês precisam, que eu preciso orar. Amém? Primeira coisa, por que preciso orar? Porque manifesta o nosso caráter como santos em Cristo. Por que precisamos orar? Porque manifesta o nosso caráter como santos em Cristo. Isso aqui nos leva a uma pergunta: se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi santificado, sim ou não? E a Bíblia nos diz que Deus é santo e que nós precisamos ser santos. A Bíblia também diz que sem santidade ninguém verá quem? O Senhor. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então vamos olhar aqui por esse ponto de vista. Orar, eu preciso orar porque vai manifestar que eu fui santificado, vai manifestar que eu sou santo em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 32. Salmo de número 32, verso de número 6. Salmo 32, verso 6. Olha o que diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Na revista corrigida, a tradução é essa. Na atualizada muda um pouco, mas é o mesmo sentido, tá? Pelo que todo aquele que é santo, ou seja, quando a pessoa ela é santificada por Cristo Jesus, algo automático vai acontecer na vida dela. Algo vai manifestar que essa pessoa foi realmente santificada por Cristo. Então olha só o que diz: todo aquele que é santo, o que ele vai fazer? Santifique-se mais. Muito bem, é o texto lá de Apocalipse. Mas aquele que é santo, de acordo aqui Salmo 32, 6, ele vai fazer o que? Orar. É algo que vai vir como que? Natural da vida dele, porque agora ele é participante da natureza de Cristo. Ele está crescendo em santidade, e se ele está crescendo em santidade, a prova disso é que ele ora. Então, primeira coisa, por que preciso orar? Porque manifesta o meu caráter como santo em Cristo Jesus. Então eu apresento a oração para você como uma necessidade de um novo nascimento. Deu para entender, sim ou não? Vamos mais. Segunda coisa, por que precisamos orar? Porque demonstra a nossa dependência de Deus. Foi o texto que nós usamos lá de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, que no original significa uma oração bem humilde e reconhecimento de Deus, e com ações de graças. Então o que quer dizer isso? Eu preciso orar, irmão, porque isso demonstra que eu dependo de Deus, tá? Por isso preciso orar. Terceira coisa, por que preciso orar? Porque pela oração nós recebemos a cura de Deus. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 5.
Tiago 5,15. Verso 15 e 16. Olha só o que diz: e a oração da fé salvará quem? O doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então por que eu preciso orar? Porque pela oração eu recebo a cura de Deus. Tiago 5,15. Pela oração eu recebo a cura de Deus. Vamos olhar aqui mais uma, e nós vamos concluir nessa. Por que eu preciso orar? Primeiro, porque manifesta o nosso caráter como santo em Cristo. Segundo, porque demonstra a minha dependência de Deus. Terceiro, porque pela oração recebemos a cura de Deus. E quarto, é como Jesus. Isso não é se preparar, é estar pronto, preparado. E como é que Jesus nos espera encontrar? Diga comigo: orando. É para vocês repetir comigo: orando. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro 4,7. 1 Pedro 4,7. Olha o que diz. 1 Pedro 4,7 diz: e já está próximo o fim de todas, sede sóbrios, e vigiai em quê? Oração. Abra sua Bíblia agora em Lucas 21. Lucas 21:36. O fim está próximo. Vigiai em oração. Por que precisamos orar? Porque é como Jesus espera nos encontrar. Lucas 21:36 diz a palavra de Deus: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Como é que eu vou me encontrar em pé diante do Filho do Homem naquele dia, quando Ele vier me buscar, vier buscar a igreja do Senhor? Primeira coisa, vigiando em todo o tempo e orando, para que sejamos achados dignos de entrar com Ele na glória, dentro dEle, em comunhão com Ele. A Bíblia nos diz que foi para isso que Ele nos chamou em Cristo, para a comunhão de seu Filho. Oração não é obrigação. Eu não quero passar essa visão para você, mas oração é a necessidade de todo nascido de novo. Como assim? A Bíblia não dá um mandamento sobre orar? Dá. E mandamento não é ordem para ser obedecido, custe o que custar? É. Mas Deus não quer que tenhamos uma vida de oração por obrigação. Ele quer que tenhamos por prazer, por amá-lo.